Você estava falando sobre evitar o churn. Sim. Antigamente, caía na cobrança, matou o cliente, né? É. Então, e hoje a gente percebe que isso já não é mais tão intenso na relação quando ele vai para a cobrança. Você acredita que a inteligência artificial, por exemplo, ela consegue, de repente, induzir um atendimento ou poder, de repente, ajudar aquele ali para ajudar quem está atendendo a evitar o churn, por exemplo, evitar ser agressivo ou algo assim? Sim, seguramente. Isso dentro da lógica dos modelos preditivos, ou seja, como a inteligência artificial consegue prever um comportamento. E hoje em dia, muito a inteligência artificial está focada em prever comportamento para eu te vender alguma coisa. O nosso foco na Genô é como eu mantenho aquela promessa que eu te fiz na hora que eu vendi. Porque toda marca faz uma promessa na hora que vende, né? Tem uma promessa, o difícil é mantê-la depois. Porque a marca não quer. Não, é porque é difícil, milhões de interações, ela conseguir entender o que está acontecendo ali. Então, a marca, a primeira coisa, a inteligência artificial ajuda nisso. O segundo momento é como você prevê um comportamento. Você deve prever um comportamento de churn. Assim, aquele cara vai cancelar. Não porque ele acabou de dizer que vai cancelar, porque ele está se comportando como alguém que vai cancelar. O cara tinha no débito automático, passou para fatura, o cara começa a ligar, começa a reclamar, tipos de comportamento que vai apontar de milhares e milhares de clientes, aqueles que você tem que atuar, onde um ser humano precisa ligar. Ligar até para pedir desculpa. O cara liga e fala, me desculpa, cometi um erro e vou corrigir. E aí um outro ser humano vai sentir aquilo e vai gerar o engajamento maior com a marca. Então, a inteligência artificial vai ajudar a predizer o que seria o next best action, né? Ou a melhor próxima ação, que esse next best action foi inventado pela McKinsey e faz todo o sentido do planeta. Tá, aquele CPF está me ligando, qual é a melhor próxima ação que eu preciso ter com ele? Pode ser pedir desculpa. A gente cria jornadas para o cliente e fala, cara, desculpa. Não é oferecer outra coisa, upsell, cross-sell, vou tentar botar alguma coisa. Na cobrança, isso serve para cobrança, isso serve para venda, isso serve para atendimento, que tem um cliente que já está numa jornada. Então, a inteligência artificial é capaz de... Se a gente parar e olhar o histórico de um cliente, a gente vai pensar em 10 variáveis, 20 variáveis. Mas a inteligência artificial vai pensar em milhões de combinações. Então, ele vai te apontar com uma maior precisão, falar, esses caras precisam de uma atenção diferente. Aí você põe um ser humano para falar com esse outro ser humano. Então, predizer um comportamento. Antes dele acontecer, você prediz aquele comportamento e sabe daquele tipo de coisa. E aí age diferente, ou vai para uma célula específica, vou tratar essa com pessoas mais relacionais, né, não tão robô. Às vezes você transforma a pessoa em robô, quando você está interagindo num call center ou cobrando, você está conversando com o cara e fala, cara, eu não sei se eu estou falando com o robô ou com o ser humano, parece um robô, mas é uma pessoa falando. Ela está tão bitolada naquele script que fica presa. Então, primeira coisa, a inteligência artificial vai fazer o papel dela, fala, esse cara vai cancelar, e aí o ser humano faz a dele, que é interagir com uma pessoa que está insatisfeita, que provavelmente vai cancelar aquele serviço. Então ela tem essa habilidade sim de predizer e aí o ser humano tomar uma ação ou modular a sua ação para mudar aquela tendência que está apontada. E o legal é quando a gente traz um pouco para a experiência do cliente, a gente fala de health score, onde eu tenho determinadas situações daquele cliente que me dá indícios, mas isso daqui é metrificado. E aí quando a gente fala da inteligência artificial, alguém tem que metrificar. E aí eu acho que aqui é o que a gente fala um pouco de dados. Como hoje você entende que os dados devem ser tratados para que essa inteligência artificial consiga chegar na tua plenitude? Sim, isso é um ponto que, cara, assim, não tem inteligência, vamos começar desmistificando as coisas, não tem inteligência artificial sem Big Data, para falar um nome bonito. Mas para falar um nome certo, é a integração de dados, fontes diferentes, formatos diferentes, periodicidades diferentes, blá, blá. Antes de botar um modelo de inteligência artificial para aprender um padrão, esse dado precisa estar transformado, devidamente organizado, para você botar um algoritmo em cima e ele aprende o padrão daquilo. Então, e hoje é o maior desafio. Para mim, um dos maiores bloqueios ou desafios de qualquer projeto de inovação é a integração de dados, ou Big Data, para falar um nome bonito. A integração de dados são fontes diferentes, é um CRM, é um gravador de vai um WhatsApp, broker de WhatsApp de outro, então você tem que capturar todos os sinais que emitem o consumidor, e ele emite em vários lugares, voz e texto, e no futuro, e vídeo também, né? No futuro, vídeo também para ser processado esse tipo de comportamento numa loja e por aí vai. Então, essa é uma... Quando você fala disso, você está falando de integração, de lidar com um negócio que a gente costuma brincar com um time de engenharia de produto na Genoa, que é igual esgoto, né? Esgoto você não vê, e está tudo bem, você passa com o carro, está ali lindo, você nem lembra que ele tem. Você vai lembrar dele quando ele fede, né? Ou seja, quando tem algum problema, e aí vai sair, que é exatamente o que acontece com integração de dados. Quando um indicador não bate com o outro, eu faço um cálculo, você faz outro, para a mesma coisa e dá resultados diferentes. Então, a primeira coisa é beber da mesma fonte.
a empresa deve beber da mesma fonte de dados normalizados, organizados, treinados, aprenderam, tem um padrão ali. Então, aí esse é o maior desafio. Depois disso, que é o tal dos data lakes, data warehouses, ou seja, as bases de dados que estão com conectores onde o cliente emite sinal. Voz, texto, dado transacional, interacional, aquilo todo devidamente modulado. Esse é o maior desafio de qualquer projeto. Assim, tô ficando meio velhinho, mas quase 30 anos de vida profissional na área de tecnologia, antes na Atento e agora na Genoa nos últimos 7 anos. Os maiores desafios de inovação têm a ver com isso. A gente fala para os clientes e gosta desse papo aberto, e fala, vai ser fácil isso? Cara, a única certeza que eu tenho é que não vai ser fácil. Vai funcionar de primeira? Também garanto que não vai funcionar de primeira. A inovação, se funcionar de primeira, você não está fazendo nada relevante. Então, sim, você tem que passar por um tema imagina, obra de esgoto, a gente vê o trabalho que dá, né? E depois que termina, ninguém vê. Mas esse é um trabalho que tem que ser feito. É um trabalho quase de saneamento, literalmente, dos dados, classificação, integração, de fontes diferentes para colocar ali. Aí você coloca o modelo em cima e é lindo. A gente, dentro da Genoa, tem o time de ciência de dados, engenharia de dados, camada de visualização, são times diferentes para trabalhar, porque senão você não desenvolve o modelo. O algoritmo não aprende nada com dados desorganizados. E o maior problema que tem o ser humano, especialmente no nosso país, é que não tem documentação de nada, você não tem informação da fonte, qual é o cálculo, a fórmula que usaram para aquela tabela, tal. É um desafio dos países emergentes, a gente não tem documentação de nada. Quando você vai um pouco mais para o hemisfério norte, os caras têm um pouco mais de documentação. Então esse é o desafio. Esse é o maior desafio de qualquer projeto de inovação, que o sintoma que acontece, e a galera que nos está vendo provavelmente já passou por algum desafio desse, é ver que ficam silos de dados separados. Tem aqui a informação do CRM, a do gravador, o outro dado de lá, o que vem do cliente, a pesquisa, tudo aí que a gente vai terminar nos PROC-V, no Excel, que a galera toda que está ouvindo aqui deve queimar a muva lá, queimar o cérebro fazendo esse tipo de coisa, mas por um tema de integração de dados. Isso limita muito, né? Porque quando você deveria estar com os dados integrados, aí você põe a inteligência natural em cima disso, junto com a inteligência artificial. Que a inteligência artificial vai encontrar padrão, o que ela faz é encontrar padrão. E aí um ser humano vai separando aqueles padrões. Então, não tem inteligência artificial, né? Com o advento desde novembro de 2022 do ChatGPT e tudo mais. Todo mundo pensa que entrar naquela interfacezinha, que é bonita, prática, e está tudo resolvido. Não, por trás tem um problema desafiador de integração de dados que tem que ser resolvido. A gente faz isso com os nossos clientes, do ponto de vista, a gente não limita o cliente com integração de dados. Cara, você integra com as fontes que você quiser, com as camadas que você quiser, porque a gente sabe que esse é o maior desafio de inovação.